Beleza. Então tá bom, ó. Existia uma tabela, né? Com certeza na internet tem várias tabelas de propriedades trigonométricas. Então é uma coisa que é bom tu ter por perto na hora da prova. Não sei se vai poder ter consulta, né? Se não puder, tenta consultar mesmo assim. Porque é bem importante saber essas coisas de cor, mas é pouco tempo para aprender, né? Diz que não estudou muito. Eu estou enviando uma tabela que ainda é meio pequena. Tem bastante relação trigonométrica lá, mas poderia ter muito mais, sabe? Então nessa tabela aí tem algumas que você poderia utilizar para resolver esse problema agora. E assim, saber o que é um seno e um cosseno nesse momento não importa muito, mas sim saber utilizar as propriedades, saber usar, fazer álgebra e simplificações para resolver contas com essas propriedades, beleza? Uhum. Te enviando uma outra aqui que eu também uso bastante. Essas duas, esse combo aí, fica top. Eu vou até pegar essa, fica feíssimo. But vamos perceber esse problema e vamos ver qual das várias propriedades que eu te mandei a gente vai utilizar. Então, tu pode ficar com o teu celular aberto aí nas propriedades, né? Uhum. Por exemplo, nós temos seno de 4x. Seno de 4x. Quando a gente pensa nas propriedades, tem duas que são, vamos dizer, a mãe de todas elas. Para esse tipo de situação onde você tem mudanças no argumento, né? Perceba que o argumento aqui é 4x e nas respostas não é, tá vendo? Tu tem Uhum. 2x, tu tem x. As equações, as propriedades que dão conta disso são essas duas aqui. A de cima para o seno e a de baixo para o cosseno. Como a gente não está usando, ou como a gente não tem cosseno ali, né? A gente tem seno, então eu vou apagar do cosseno. Beleza? Então, provavelmente, o que resolve o problema é essa propriedade. Essa aqui a gente fala assim, tu tem como pôr um fone de ouvido? Porque tá dando um eco, daí eu tô me escutando, não fica legal. Ah, tá. Só um segundo. Deixa eu pegar. Beleza. Vai vir pra aula. Aí foi difícil de achar, mas achei. Ah, que bom. Porque sem o fone, o computador acha que é tu falando quando sou eu falando, daí dá um monte de problema de áudio. Deixa eu ver se tá funcionando. Tá funcionando? Sim, te escuto. Tu me escuta? Uhum. Ah, então tá bom, agora sim. Acredito que vai ficar bem melhor agora. Maravilha. Então, muito bem. Então, de todas essas monte de coisas que eu te enviei, eu já selecionei essa, porque essa resolve. Mas perceba que eu, né, trabalho com isso e estudei isso por muito tempo. Então, para mim é meio fácil perceber. Para ti não, né? E normal, só que na hora da prova, né, tem que, vamos dizer assim, ser meio seletivo, conseguir ter essa visão, senão fica complicado, né? Veja, tu tem que bater o olho e perceber os padrões, né? Vamos olhar para essa fórmula aqui. Poxa, tem seno, então foca nas que tem seno. Tem um negócio 4x aqui, tem um argumento diferentão. Então tu presta atenção naquelas que têm argumentos diferentes, tipo essa aqui, A mais B. Uhum. Para lembrar essa fórmula, né, caso tu não possa usar consulta e o professor não coloque na prova,
No Brasil a gente fala mais ou menos assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Tá bom? Então é assim que a gente decora esse negócio. A outra lá é coça, coça, senta, senta. Mas quando chegar no momento eu ensino melhor. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, então aqui. Muito bem. Bem, quem é A e quem é B aqui, né? Essa é uma pergunta relevante. Porque nós temos dentro do nosso carinha aqui 4x. Não temos A e B. Então a gente teria que adaptar o nosso problema. Ou você decora essa outra fórmula aqui. Então vai depender da tua memória. Tua memória é boa ou ela é ruim? Ah, depende. Então, para decorar as coisas, às vezes, quando a gente não tem uma memória muito boa, é melhor entender de onde as coisas surgem. Essa aqui, que resolve mais rápido o problema, surge dessa. Essa aqui é a mãe de todas que envolvem seno. Então, por isso que é importante saber essa de cor. Agora, se sua memória for boa, você decora essa aqui e percebe que, bem, no lugar do θ, você poderia ter x. Ou melhor ainda, no lugar do θ, você poderia dizer que o θ, nesse caso, para ficar igual ao nosso problema, é 2x. Porque quanto é que vai ficar, bem, se o θ é 2x, quanto é que vai ficar 2θ? Bem, se o θ é 2x, 2θ é 2 vezes 2x, certo? Uhum, Entendeu o que eu fiz aqui? entendi. Eu simplesmente multipliquei por 2 e multipliquei por 2 aqui também, certo? Uhum. Então, se θ é 2x, 2θ é o dobro disso, ou seja, 4x. Eu não sei o quão bem tu tá em matemática básica, né? Mas isso é bem básico. Por isso Uhum. que eu tô fazendo. Se ficar muito fácil, você fala, professor, não, isso é muito fácil. Então tá bom. Então o que eu posso fazer? Agora que eu sei que no contexto do nosso problema 2θ é igual a 4x e θ é 2x, então eu vou fazer as substituições, olha só que legal. Seno de 4x. É justamente o que eu quero saber, o seno de 4x? Uhum. Então, agora, eu no lugar dos tetinhas aqui, eu coloco 2x. Ok? Tá. Por quê? Porque eu concluí que o θ é 2x. Eu escolhi, na verdade, porque eu sabia que isso resolveria o problema. Como é que eu sabia que isso resolveria o problema? Eu sei de cor essa equação, eu estou usando essa aqui, tá bom? Eu estou usando essa equação aqui. A outra ali eu só te disse que é muito importante, é bom que tu decore. Estou usando essa equação. Só que quando eu olho para o problema, eu não tenho 2θ no meu problema, eu tenho 4x. Concorda comigo? 4x, 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 certo? Uhum. Então, para que apareça 4x, eu falei que θ é 2x. Por quê? Porque a hora que eu colocar 2x aqui, vai ficar 2 vezes 2x, que dá 4x. Entendeu? Uhum. É o que eu quero que apareça 4x. Só que eu também tenho θ nesses outros carinhas. É aí que eu vou saber a resposta, né? Tem muitas opções, vamos ver qual que bate. Eu substituí os tetinhas aqui por 2x. Ficou 2 seno de 2x, cosseno de 2x. Ó, achamos a resposta certa, percebeu? Entendeu o que eu fiz aqui? Entendi, mas você só deduziu que o θ seria 2. X, 2x. É. Não é uma dedução. Eu obriguei que ele fosse para que, utilizando essa equação, que é uma equação conhecida, isso aqui tem que decorar, é uma equação conhecida, importante para essa prova, eu percebo, poxa, aqui tem seno de 2θ, é a equação que a gente decora. Seno de 2θ igual a 2 seno θ cosseno θ. Essa é a equação. Mas no meu problema eu não tenho θ, eu tenho x. E eu tenho 4x especialmente aqui dentro de todas as opções de resposta. Certo? Eu tenho Uhum. 4x. Então, esse 2θ precisa virar um 4x. Como é que eu faço isso? Eu só vou conseguir que 2θ vire 4x se eu dizer que θ é 2x. É, só você fazer vezes 2. Eu falei que θ é 2x, para que eu possa colocar 2x aqui e o 2θ Sim, vire 4x, beleza? sim. Não vou substituir só aqui, tem que substituir aqui também, né? E daí chega na resposta. Diga. Alguma dúvida? Não. Então tá bom. Muito bem. Esse tipo de problema é problema algébrico. É fazer manipulações, substituições, é assim que resolve, tá?
Mas tem que saber de cor as fórmulas, senão não rola. Pera, então aqui, tipo assim, no começo aqui da apostila, tá falando redução ao primeiro quadrante. Tá, o E que que aí tá tem? aqui, para observar a definição do seno e cosseno, essa referência temos. Definição do seno e do cosseno. Aí tá aqui, seno de A2 é igual a seno de A1. Tá, e o que que isso tem a ver com esse problema? Não, nada, porque eu não sei nada. Não, nem abri a apostila. É, assim fica complicado. Não pode vir para aula sem isso. Porque uma coisa é o que está na apostila, mas o problema aqui não vai usar tudo que está na apostila, usa só uma fórmula, né? Tá, Usar essa então, tipo fórmula. assim, por exemplo, para eu descobrir. Deixa eu ver. Redução para eu descobrir, por exemplo, o seno e o cosseno. Tipo assim, eu tenho o seno e o cosseno. Aí eu preciso descobrir. Eu tenho o seno, eu preciso descobrir o cosseno. Como é que eu faço? Bem, tudo depende do contexto do problema, mas digamos que você saiba o valor de um seno aleatório. Você sabe o valor de seno de A. Vamos jogar um Uhum. ângulo aleatório aí, A. E esse seno dá 0,8, por exemplo. Como é que eu vou descobrir o cosseno de A? Essa é a tua pergunta? É porque é o que tá aparecendo aqui, entendeu? Tá, mas o que está aparecendo aí pode ser outro contexto, entendeu? Tu quer resolver o que está aparecendo aí? Não, eu quero entender, porque eu não sei nada dessa matéria. Então vamos parar de fazer exercício e vamos falar da matéria. Essa matéria é bem longa, tá? Bem, bem longa. Uhum. Deixa eu abrir o livro aqui. Isso é. Tá no segundo ano, né? Tô no terceiro. Ah, esse é assunto de segundo, eu acho. Deixa eu ver o livro do terceiro. Tu me enviou as questões, né? Daí, tipo, pensei que tu queria resolver questões, mas se é pra passar a matéria, vamos ver a matéria. O problema é que essa matéria costuma ser de segundo ano, não de terceiro. Ó, se a gente for ver aqui, ele vai falar de outras coisas no livro do terceiro ano. Agora, se tu quer ver coisas de círculo trigonométrico, né? É no segundo, ó, vou abrir aqui pra você ver. É porque acho que ele trouxe como revisão no terceiro, né? Provavelmente, vamos ver aqui. Por isso que tá bem resumido, entende? Então, eu não consigo pegar, porque tá assim, redução ao primeiro quadrante. Aí tá assim, Tá, essa é a observamos a primeira frase da definição. primeira página, mas é que tem muita matéria. O que a gente estava resolvendo ali não tem nada a ver com redução ao primeiro quadrante, entende? Então na Então, é tua porque prova eu. vai cair tipo muitos assuntos diferentes, entende? Aham. Então tem que ficar esperto com todo tipo de problema que vai ter. Por exemplo, aqui, olha só, o assunto do segundo ano, que eu acho que é o que tu tá vendo aí, ó, dessa redução do primeiro quadrante, é assim, é uma coisa pequena dentro de tudo que tem que ver aqui. Tem que ver radiano, tem que ver a circunferência trigonométrica, os valores de seno, e aí sim chega aqui a redução, né, do primeiro Uhum. quadrante. Mas isso é uma coisa dentro de todos esses outros assuntos, tá vendo? Então tem Uhum. bastante coisa. Equações trigonométricas, por exemplo, é o que nós estávamos vendo agora há pouco. É um dos assuntos também. É uma coisa pequena só. Então tem muita Uhum. coisa para ver. Até em equações. Vamos torcer para ele não cobrar isso. Tomara que não cobre essa parte de secante, cossecante também. Tem bastante coisa para ver. Isso que eu pulei toda essa parte aqui de trigonometria do triângulo retângulo. O professor não está mais falando de teorema de Pitágoras, né? Não, E esse já também não. foi, já. Ah, que bom. Não está mais falando também que o seno é o cateto oposto dividido pela Não, hipotenusa. já foi também, já Maravilha, foi. maravilha, maravilha. Então tá bom, agora estamos nos localizando. Vamos lá para a página 76, então, onde esse assunto começa. Ah, opa, já pulamos aqui algumas. Aí, ó. Então, é coisa de triângulo, mas tem círculo no meio, pelo que tu falou, porque os quadrantes são meio que círculos ali, onde tu tem um Uhum. raio 1 É, e coisas tá assim. aqui, redução ao primeiro quadrante, depois tem as situações resolvidas, e tá aqui, adição e subtração de arcos. É. São esses dois temas, aí depois é para os exercícios. Beleza, bem, vamos ver tudo, então,
esse capítulo 3 aqui, o que der, né, para ver em 40 minutos. Uhum. Bem, a gente fez aquele exercício lá, é bom ficar esperto com aquele tipo de problema, hein? Porque aquele tipo de problema tem que decorar bastante coisa. Se vai cair isso na tua prova, também tem que ficar esperto. Ó, para começar, tem que entender o que é radiano, né? O professor fala bastante de radiano, é uma medida Uhum. de ângulo. A gente costuma chamar os ângulos de graus, né? Ah, tem 30 graus, 60 graus, 180 graus. Então, graus e radianos são medidas de ângulo. Da mesma forma que segundos e minutos são medida de tempo. São duas Uhum. formas diferentes de medir ângulo, entende? Para tu conseguir converter de grau para radiano, tu tem que fazer uma regra de 3, não tem muito segredo. Beleza? Então, por exemplo, tu tem que decorar uma coisa, que π é 180 graus. Se tu decorar isso, qualquer conversão que ele te pedir, tu vai conseguir fazer. Por Uhum. exemplo, quanto que é 30 graus? 30 graus, aqueles 30 graus que a gente vê no triângulo normalmente, lá os 30 graus. Quanto que é isso em radianos? É uma pergunta. Pode ser feita rapidinho aqui. Vai ser por regra de 3. 60. Tem a ver com 60. Por regra de 3 aqui, a gente vai ter 30π igual a 180x. É o x que a gente está interessado. Então a gente pode isolar o x passando 180 para o outro lado. Então x vai ser igual a 30π dividido por 180. Corta, corta, 3 dividido por 18 dá 6. 6. Então é π sobre 6. Então é uma forma bem rápida e fácil de converter de grau para radiano, de radiano para grau, beleza? Vou até Uhum. te mandar essa conta aqui também para depois tu dar uma olhadinha aí. Daí ele vai falar aqui algumas coisas disso, a gente pode pular por hora, porque se a gente chegar seco lá em redução ao primeiro quadrante, a gente não vai entender. Ele vai falar aqui da circunferência trigonométrica, aqui está os quadrantes, ó. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto quadrante, beleza? Então, para conseguir fazer a redução, tem que entender que o primeiro quadrante, esse cara aqui, e ele é o cara onde todo mundo é positivo, não é mesmo? Uhum. Nem quando a gente estuda lá na matemática mesmo, as funçõezinhas, os pontinhos, todos os pontos aqui são positivos. Então, todos os valores de seno e cosseno aqui vão ser positivos também, tangente também. Uhum. Daí, esse é o problema, né? Às vezes, a gente vai ter que fazer as reduções, né? Que é pegar um ângulo que está aqui do outro lado e descobrir qual é o valor dele pensando nos ângulos do primeiro quadrante. Mas então, para conseguir fazer isso, tem que conhecer bem os ângulos do primeiro quadrante, beleza? Primeira coisa, tu tem que entender que o primeiro quadrante, ele vai de 0 a π sobre 2. Por quê? Porque o primeiro quadrante tem 90 graus. Então, se tu fizesse a conversão, tu veria que π sobre 2 é 90 graus. Né? Vamos Uhum. lembrar, π é 180 graus, como eu te expliquei agora há pouco. Isso que tu tem que decorar, π é 180. Então, se o π é 180, 180 dividido por 2, 90. Que mais? Bem, é isso, basicamente. Então, tem alguns ângulos notáveis que a gente aprende lá no primeiro ano, principalmente. O 30, o 60, o 45, né? A gente tem que saber de cor o seno de 30, cosseno de 60, tangente de 45, por aí vai. Por quê? Porque são ângulos aqui do primeiro quadrante. Aqui é 30, por exemplo. Aqui é 45. Aqui é 60. E é necessário saber de cor o seno, o cosseno e a tangente desses caras. Porque quando tu for comparar com os caras lá no outro quadrante, fica mais fácil. Aqui tu sabe Uhum. que é 30, então o efeito vai ser o mesmo do 30 desse lado. Assim, resumindo é isso, tá? Eu tenho que resumir muita matéria em pouco tempo, então eu vou ter que fazer do jeito que dá para fazer. Mas a gente já vai chegar numa coisa mais específica. Daí vai começar a falar desses ângulos côngruos, que são os ângulos conhecidos aí nossos, né? Aqui tem bastante a ver já com a redução para o primeiro quadrante. Por quê? Porque isso aqui é um giro. Aqui tem outro giro, aqui mais um giro, aqui mais um giro. E Uhum. eles dizem os ângulos baseados na quantidade de giro. Então, por exemplo, aqui ele está dizendo que esse ponto é 30 graus, que eu estava te explicando, né, a importância do 30 graus. Mas ele falou que também é 390 graus. Por que também é 390 graus? Porque se você sai daqui
e dá um giro inteiro, você tem 360 graus, certo? Uhum. O giro inteiro é 360. E daí você sobe mais 30 graus, dá 390. 360 mais 30, 390. Ok? Então, na prática, 390 graus é a mesma coisa que 30 graus. Essa é a ideia. Então, de certa forma, isso já é uma redução ali para o primeiro quadrante. Você perceber que, independente da quantidade de voltas, você retorna para esse ponto e tudo volta a ser a mesma coisa. Ah, eu fiz 390 graus, o meu giro de 390 graus. Poxa, foi a mesma coisa que você girar só 30 graus. Você voltou para esse ponto, concorda comigo? Entendeu a ideia? Entendi. Maravilha. Então, tá aí. Então, ângulos grandões podem ser reduzidos para ângulos menores. Ângulos que, de modo geral, você decora o valor. Por exemplo, olha só esse problema aqui. Calcular as medidas em graus associadas ao ponto B, que é esse ponto, de 0 a 1440 graus. Como é que faz um negócio desse? Tem que dividir por 360. Primeiro, para saber quantas voltas tem em 1140 graus. Porque se uma volta tem 360 graus, então 1140 graus pode ser. A gente pode descobrir a quantidade de voltas que tem fazendo essa divisão, simplesmente. Né? Da mesma forma que tu sabe claramente que 720 graus são duas voltas, porque se uma volta é 360, 720 que é 360 mais 360 vai ser duas. E 140 é mais 360. Então, com uma divisão simples aqui, você encontra que são 3 voltas. Ok? Sim. 3 voltas, mas sobra 60, beleza? É isso aí. Então, tu dá 3 voltas inteiras, mas ainda anda mais 60 grauzinhos. Ele vai continuar no segundo quadrante, então. No primeiro, tu quis dizer, né? Exatamente. Porque, Não, ó, porque ele tá aqui no B. Ele vai mas dar ele começa uma... a girar daqui, né? A princípio. Esse é o problema. Ah, tá. Esse é o problema. Eu achei que ele começava a andar do B por já estar marcado. A ideia é que ele sempre começa daqui. Da mesma forma que a gente sempre começa a contar, né? Daqui, desse lado, no eixo X. Então, vamos lá. Ele girou uma vez, 2 vezes, 3 vezes e mais 60 grauzinhos. Que não chega até o B, porque o B é 90 graus, né? O eixo todo aqui tem 90 graus. Então ele deu 3 voltas, supostamente passou pelo B 3 vezes, então, né? Ah, entendi. A ideia é essa. Era só isso o problema. Era só tu perceber quantas vezes ele passaria pelo B, basicamente era isso. Com uma simples divisão a gente resolveu esse problema. Muito bem, então passamos rapidinho por aí. Ele vai fazer umas continhas muito loucas, vamos pular por hora. Ele vai falar de simetria, ó. Isso aqui, para fazer a redução, muito importante. Muito, muito importante. Porque o que acontece? É um círculo. Então, um negócio simétrico. Se tu usar a simetria ao teu favor, tu consegue descobrir as coisas. Por exemplo, ele fez um probleminha bem bobo aqui. Ah, esse eu lembro que é o quando tá de assim é o mesmo valor. Quando. É isso, não é? É o mesmo valor para o cosseno e para o seno vai ser o sinal trocado, por exemplo. Por exemplo. Né? Então, bem, quando a gente estiver falando de seno e cosseno, né? A gente ainda só está falando de ângulos. Nós estamos falando do efeito deles jogados lá no seno e no cosseno. Mas, de modo geral, o valor do seno é o valor do y e o do cosseno é aqui, o do x. Né? Mas isso fica para depois. Por hora, você tem que pensar que, uma vez que é simétrico os eixos e o círculo trigonométrico, 40 graus aqui, né, vai ser os mesmos 40 graus aqui, né? Bem, esses 40 graus aí é tudo simétrico em relação ao eixo coordenado, né? Então, por exemplo, vamos pensar nessa reta, né? Pensar só nessa reta por hora. Muito bem. Essa reta, ela faz aqui os seus 40 graus com o eixo X. Eu me esqueço de usar esse negócio aqui, tão legal de usar, fica tão retinho, bonitinho. E agora esse maninho aqui também fica 40 graus, mas daí o que acontece? Lá quando a gente estava na escolinha, 8º ano, 7º ano, eles falavam um negócio pra gente de ângulos alternos e externos.
Daí eu sei que tu vai pensar, mas aquilo era muito chato. De fato, eu também não lembro por nome. Mas eu sei que se aqui é 40 graus, aqui também tem que ser. Uhum. Ontem o aluno me falou OPV, oposto por vértice. Quando é oposto por vértice, tem que ser o mesmo ângulo, entendeu? Uhum. Então, se é 40 daquele lado, tem que ser 40 do outro, porque são ângulos opostos por um vértice. O vértice é esse ponto aqui. Muito bem. E o mesmo motivo para os outros. E é isso. Nada além disso. Ele vai começar a fazer uns probleminha doido aí. Vamos, por hora, ignorá-lo sucintamente. Nesse assunto que tu estava falando para mim aí, que começa o assunto da prova, tem bastante seno e cosseno, né? Pelo que eu entendi. Uhum. Tem que ficar esperta com seno e cosseno. Mas assim, para resumir o seno e cosseno é o seguinte, resumir de uma forma bem grosseira. O cosseno vai ser o valor no eixo x e o seno no y, beleza? É isso. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ele tem um ângulo alfa associado, né? Porque é o ângulo que ele tá, né? O ponto M está dentro dessa circunferência, girado esse ângulo alfa. Tá, e daí? Esse ponto M, ele poderia ser um ponto onde eu estou querendo calcular quem é o cateto oposto, o cateto adjacente, né? Que na prática é o valor do y, né? Para pensar. Cara, tanta coisa para falar desse assunto. Ele é muito vasto. Por isso que é bom vir assim com mais dúvidas. Esse lado aqui é igual a esse. Esse tamanho é igual a esse. É um tamanho de y, né? E aqui, esse tamanho é igual a esse, que é um tamanho de x. Mas também, esse roxo e esse azul são catetos do triângulo, concorda comigo? Uhum. Isso. O x em especial é o cateto oposto, o roxinho, né, é o cateto oposto, e o azulzinho ali é o cateto... Desculpa, falei besteira. O roxinho, o x é o cateto adjacente, porque ele está ao lado, e o azulzinho é o cateto oposto, porque ele está lá do outro lado, certo? Concorda comigo? Uhum. Isso. Então esse carinha aqui é o cateto oposto. Então por isso que eu falei que o y está associado com o seno, porque cateto oposto é seno. E o cateto adjacente é o x, que é o cosseno. Então, de modo geral, é isso, tá? Deve estar pensando, professor, mas nessa forma que você está falando aí não tinha hipotenusa? Tinha. Só que a hipotenusa aqui, olha só quem é. Dentro do nosso círculo trigonométrico, ele é o 1, sacou? Uhum. Então é o 1 que fica ali na frente da fórmula. Daí nem muda a fórmula para nada, né? O contexto aqui de trigonometria, círculo trigonométrico, y é o seno θ e x é cosseno θ, beleza? Então tá bom. Aí tu deve estar pensando, professor, mas os ângulos, como é que a gente vai meter os ângulos aí? Ó, o x é o mesmo aqui para baixo. Concorda comigo? Uhum. Se o ângulo for o mesmo, o x é o mesmo. Para baixo. Agora, se eu for pro lado aqui, quem que é o mesmo? É o y, né? Se o ângulo for alfa aqui também. Então essa é a ideia, tá bom? Conseguir fazer essas relações para os outros quadrantes. Isso que é reduzir para o primeiro quadrante. Então tu tá vendo como essa redução de primeiro quadrante envolve todo esse capítulo? Uhum. Senão não entende. Vou mandar uma foto disso aqui para você também. Depois eu posso até te mandar esse livro, já que a gente está estudando por ele. Tu falou que a tua apostila é muito resumida, é isso? É. É. É porque ele não falou nada, só falou assim, deu umas fórmulas, e aí só, tipo, mostrou o círculo, falou que faltava não sei 180 pra volta, e aí, tipo, já vai pra questão resolvida direto, mas não explica nada. Bad. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou liberar um livro aqui para você. Vou liberar esse livro aqui para você. Ele é, como é que é mesmo? MJ Plus, M Plus, Plus. 2 Moderna Plus, isso. Eu vou te mandar o link dele, do meu Drive, para tu baixar. Tá bom? Daí, o problema é que se você não baixar, eu vou saber. Porque eu tenho que liberar para você baixar.
Então eu tô sabendo se você tá estudando ou não, tá ligado? É. Daí, o negócio é isso. Eu não tenho como te passar um link pra tu baixar a hora que tu quiser, porque senão é pirataria. Então, como tá no meu drive lá, a história é outra. Uhum, Beleza? Então é isso. Eu recomendo que você baixe esse livro, página a partir da página 80, por aí. Daí fica top, beleza? uhum. Ah, é isso. Eu posso Então, tentar entrar? pode baixar já. Pode baixar já. Daí é isso. Acho que foi. Daí provavelmente logo, logo eu vou receber um pedido aqui para poder deixar você acessar. Ou você me passa seu e-mail do Gmail, que daí já é direto. Anyway, vamos continuando. Então ele Uhum. estava falando sobre tudo isso, né? Perceba que tem bastante coisas aqui, né? Detalhes ainda. Ele está falando que o sinal do seno é positivo em cima e negativo embaixo, já que o seno tem a ver com Y, e o cosseno é positivo na direita e negativo na esquerda. Pronto, já Tá, eu vou apareceu aqui. isso para descobrir o valor de alguma coisa? Ah, sim, isso aí. Se tu sabe que essa coisa ela tá na parte de cima, então Uhum. tu sabe que o seno dessa coisa vai ser positiva. Tá, ele me dá, por exemplo, um ângulo alto, e aí, tipo, fala se é positivo ou negativo, se o cosseno é positivo ou negativo, ou se tá em qual quadrante, seria Isso, tipo pode ser isso? que ele te pergunta isso, exatamente. Daí Tá tu tem bom, que saber que pro seno vai ser positivo enquanto tiver na parte de cima aqui. em cima. Ou E seja, o cosseno é de cá isso. pra cá. Exato. Então o cosseno Tá. ele vai ser positivo do lado direito. Então, por exemplo, o cosseno ele vai ser positivo do 0 ao 90 graus, ou do 0 a π sobre 2, né? Uhum, E de 270 até 360 graus. Ou de 3π uhum, sobre 2 a 2π. tá. Então são coisas que tu ou decora, Aquela, diga. aquela tabelinha que tem lá, seno de 30, 45, 60, e aí tem os valores, cosseno eu preciso decorar. Ah, bem, se tu quiser decorar alguma coisa, eu recomendaria mais que tu decorasse isso que eu acabei de falar, que o seno é positivo de 0 Uhum, a 180 aham, e o cosseno vai ser positivo, né, do aqui nessa lado direito, que vai de 0 a π sobre 2, de 3π sobre 2 a 2π. Eu acho que no momento é melhor tu decorar isso. Aquilo lá já passou a época de ter decorado, sacou? Ah, então tá bom. Provável que não ajude muito no momento. É mais legal decorar isso que eu falei agora. Tá. De toda forma, tá aqui, ó, a tabelinha, se tu quiser. Ah, é essa que eu tava falando. É, isso aí. Mas eu não acho que vai ser muito útil no momento, pra falar a verdade. Agora, por exemplo, esse exercício proposto é interessante, ó. Ele tá te perguntando alguns cossenos aí. Qual que é o cosseno de zero? Bem, daí tu tem que pensar que o zero é um ângulo aqui, No do A. lado direito. Então é positivo. Ah, Bem, eu não estou me preocupando muito com o valor do cosseno, mas com o sinal. Então, o sinal vai ser positivo. Se a gente for ficar pensando em valor específico, daí já é outro BO, entendeu? uhum. O seno, veja, tá do lado direito. Então, a questão é que é o seguinte, né? Para cima o seno é positivo, para baixo é negativo, mas no meio ele é zero. Então aqui vai ser sinal nulo. Pera, o seno. Ah, tá, entendi. Tá Isso. bom. Pensa no seno como o y e no cosseno como o x, que vai ficar Ah, fácil perceber quem é o sim. sinal, sacou? Uhum. Daí ajuda bastante. Pode ser que a prova não seja tão difícil, talvez só essa análise já dá na hora a nota para você. Cosseno de π sobre 2, a gente já entendeu que o π sobre 2 é aqui. Cosseno de π sobre 2, então ele está no meio, também é zero. E o seno de π sobre 2? Π sobre 2 é aqui, ó, vamos pensar. 0, Uhum. π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Então, se o seno de π sobre 2 é ali em cima, então ele é positivo. Vai ser 1 especificamente, mas estou pensando só no sinal, beleza? Pera, o seno de π sobre 2, então. Se seno é o de pé, Uhum. então ele começa no B. Não, ele começa no meio. O seno, o cosseno, todos os ângulos começam aqui, ó. Começam a ser contados aqui. Então, onde vai ser o seno de π sobre 2? Seno de π sobre 2 é onde o ângulo é π sobre 2. O ângulo é π sobre 2
aqui, ó. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Então, tu quer saber qual é o seno de π sobre 2. Bem, o seno de π sobre 2 é qual é o valor do seno aqui. Por que o cosseno foi igual a zero? Porque o cosseno de zero... Não falei que o cosseno é zero, falei que o cosseno é positivo. Não, o cosseno de π sobre 2. Porque o cosseno de π sobre 2 é o valor do x. E o valor do x aqui é zero. O valor do y aqui é um valor legal, aqui em cima, alto. Y é alto aqui. É 1, por sinal. Mas o x, qual que é o x aqui? Ah, eu não sei. Qual que é o x nesse ponto, professor? Eu não sei. Porque o x desse ponto é o mesmo desse ponto aqui embaixo, concorda comigo? Agora, como é que tu vai pensar qual que é o x, então? X, né? X, coordenada horizontal. A coordenada horizontal desse ponto e desse é a mesma, né? Não, mas se é cosseno, o cosseno é o deitado. Sim. Se π é 180 e divide por 2 vai ser no B. Sim. Qual que é o cosseno no B? Zero. Ah, e toda vez que cai em cima do vértice é zero. Exato. Ah, tá. Muito bem pensado, mas tu pode pensar também pela questão da coordenada horizontal. Esses dois têm a mesma coordenada horizontal, eles estão na mesma coordenada horizontal. Então, qual que é o cosseno aqui? Qual que é o valor Mas do se o x cosseno aqui? zero caiu em cima do A, ele não ficou zero. Ele ficou positivo. Mas eu não estou falando que o cosseno aqui é zero. Já falei pela segunda vez, o cosseno aqui no ponto A não é zero. O cosseno aqui no ponto A é 1. Sim, e tá positivo aqui. Sim, positivo. Mas ele caiu em cima do vértice, então... Mas ele caiu em cima do vértice do eixo X. Ah, se cair sobre o B, então ele fica zero. Primeiro vamos pensar nos sinais, depois a gente pensa nisso de... Tá, vamos pensar nisso agora, já que tu tá pensando, né? Ó, tem o eixo vertical, tem o eixo horizontal, certo? O eixo horizontal é o eixo X. Ok? E o eixo vertical é o eixo Y. O eixo vertical tem a ver com seno. E o eixo horizontal tem a ver com cosseno. Então tem que ter isso em mente. Muito bem. Agora que tu tem isso em mente, vamos pensar nos detalhes. Por exemplo, no ponto B, que a gente estava pensando. O ponto B está sobre o eixo Y, concorda comigo? Uhum. Então, quando ele está sobre o eixo Y, no eixo X é zero. Ok? O ponto B está sobre o eixo Y. Então, em X ele é zero. O ponto A está sobre o eixo X. Então, em Y ele é zero. Então, quando o cosseno, por exemplo, que é o X, cair no eixo Y, ele é zero. Perfeito, nota 10. Por exemplo, aqui embaixo também seria zero. Cosseno também seria zero. E se o do seno cair no cosseno, ele também é zero? Não vamos misturar as coisas. Não fala de seno e cosseno, fala de eixo. Tá falando de um ponto no eixo X, é isso que você se tá falando. o Y, por exemplo, que é o seno, o Y, cair no ponto X, ele é zero. O que você falou não faz sentido. Você tem que falar de pontos específicos. Por exemplo, você está Por falando exemplo, do ponto A'. o B aqui. O Ponto B, beleza. o seno de π sobre 2 Perfeito. caiu no A. O seno de π sobre 2 é em B. Porque π sobre 2 é em B. Π sobre 2 é o ângulo que tu andou até chegar no B. Então, seno e cosseno é igual. Não. O seno é 1, o cosseno é 0. Mas se o seno precisa andar 90 graus Uhum. e ele começa no A, ele acaba em B. Sim. E o cosseno, se ele precisa andar... Se o cosseno começa no B, ele anda 90 graus, ele cai no A. Só que no A é linha. Se você anda 90 graus, você sempre vai parar no ponto B. Mas então todos começam no A. Sim. Então os dois são iguais. Ah, não, porque um é seno e o outro é cosseno. Isso.
O seno é um valor associado à altura, o cosseno associado à lateral, à horizontal, ok? Ah, então Seno está se o associado à cosseno vertical. cair no seno, ele é zero. Se o Não, seno não cair no existe isso cosseno, ele é zero. de seno cair no cosseno. Existe de um ponto estar no eixo X ou de um ponto estar no Se eixo o Y. x cair no y, ele é zero. Se o y cair no x, ele é zero. Que não, isso não existe. Isso não existe. O que você está falando não faz sentido. X é uma coordenada, Y é outra coordenada. Isso não existe. Tá usando conceitos errados aqui para explicar a tua pergunta ou tua dúvida. Tu tem que pensar em pontos específicos. Por exemplo, o ponto A. Qual é o seno e qual é o cosseno do ponto A? Isso é uma pergunta relevante. Saberia me dizer qual que é o valor do cosseno do ponto A? Pera. Cosseno do ponto A seria zero. Seria 1. Por que 1? Porque o cosseno está associado com o x. O x aqui é um x que é maior do que 1. Não é zero, é uma coisa que tem um tamanho, certo? Isso aqui tem um tamanho. Como esse círculo aqui é um círculo de raio 1, então significa que o cosseno, que é o valor associado ao x, é 1. Esse círculo tem raio 1, entendeu? Então aqui, o valor do cosseno, como é o valor de x, é 1. Mas qual que é o valor do seno aqui? Qual que é o valor do y do ponto A? Pera, ele é o cosseno em A, ele é 1 porque o A é cosseno, porque é x, e se ele fosse em y, ele seria zero. Isso, o y dele é 0, perfeito. Então por isso que o seno do ponto A é 0. Mas é isso que eu tô falando. Se o cosseno cair em A, que é x, ele é sempre 1. E se o cosseno cair em y, que o cosseno é x e o y é seno, ele fica zero. Isso, agora sim. Agora tá certo. É que antes você tinha dito que x cai no y, y cai no x, isso não faz sentido, tá? X é uma coisa, y é outra. Muito bem. Agora com isso em mente a gente pode continuar. Pensamos bastante já nisso. Vamos para a próxima parte. Vamos chegar lá naquilo que você precisa por hora, que é a conversão lá, né, para o primeiro quadrante. E aí, ó. Viu? Ó, ele nem ensina. É só utilizar tudo que a gente aprendeu até agora, percebe? Não tem uma explicação para isso. O que tem é que usar tudo que a gente falou até agora para isso. Esse é o problema desse assunto. Se a tua apostila ela simplesmente mostrou isso sem explicar tudo que eu falei até agora, daí fica complicado mesmo. Ok? Então tem muito conteúdo para entender isso aqui. Porque ele já vem passando exercício. Então vamos lá. Ó. Consultando a tabela trigonométrica dos arcos notáveis, calcular o seno de 150 e o cosseno de 150. Bem, se ele está falando de arco notável, é porque provavelmente tem a ver com 30 graus, 60 graus e 45 graus. Ok? Uhum. Bem, vamos pensar o porquê que tem a ver com isso. 150 graus não é 30, não é 45, não é 60, mas se ele disse que tem a ver, né? Bem. Porque 150 falta 30 para 180. Maravilha, isso é um ótimo pensamento. Muito bem pensado. Ó. Deixa eu colocar aqui uma linha que vai te indicar, então, como utilizar essa lógica que você falou. Você falou que falta 30 para 180, certo? Foi isso que você falou. Então, significa que você falou que esse ângulo aqui é 30. Sim. Certo? Bem, se esse ângulo aqui é 30, quanto que é esse ângulo todo aqui, então? 150, né? 150. Que é o ângulo que tu sai daqui e chega aqui, 150. 150 mais 30 é 180. Isso que você falou, que falta 30 para 180. Sim. Maravilha. Bem, a questão é o seguinte. Se é 30 para cá, você poderia pensar, olha, esse é o segredo para resolver o problema. Você poderia pensar numa reta, olha só, simétrica, por isso que a gente falou de simetria, de 30 graus para esse lado. Não é mesmo? Uhum. 30 graus aqui também. E se ele está pedindo qual é o seno, agora que vem um detalhe muito massa. As alturas são as mesmas. A altura desse ponto aqui é a mesma do ponto que tu está querendo calcular.
porque tu está querendo calcular um seno. Lembra que eu passei esses 50 minutos inteiros falando que o seno tinha a ver com o valor do y? Uhum. Pois é. Então, na prática, o que eu quero que tu perceba aqui é que o valor do y do ponto P é o mesmo valor do y do ponto M, porque eles estão na mesma altura, tá vendo? Percebe isso? Sem falar de Uhum. ângulo, por enquanto. Só falando de altura mesmo. A altura do ponto P é igual à altura do ponto M. Beleza? Isso é um fato. Estamos vendo aqui sobre a altura. E se a altura é a mesma, significa que o y é o mesmo. E se o y é o mesmo, significa que o seno é o mesmo. Ok? Tá. Isso é muito, muito, muito importante tu entender. Eu vou escrever com as minhas palavras, está escrito aqui de uma forma mais matemática, né? Mas eu vou escrever com as minhas palavras aqui para você poder ler depois, tá bom? O problema é que para escrever no livro aqui é meio zoado. Eu vou diminuir um pouco a letra e vou escrever. Mas por que eu fazer a semelhança vai ajudar eu a achar o seno e o cosseno? Porque você sabe de cor qual que é a altura do ponto P. Eu já vou te mostrar. Como a altura do ponto P é a mesma do ponto M, podemos achar, sabemos então, ou seja, sabemos então que o y dos dois é o mesmo. E como y é o valor do seno, sabemos que o seno dos dois é o mesmo. Agora você está perguntando, mas por que isso vai me ajudar? Porque você sabe qual é o seno do ponto P. Porque o ponto P é 30 graus. E você sabe qual é o seno de 30 graus. É um dos senos daquela tabela que você disse que tinha que decorar, lembra? Eu falei que você já deveria ter decorado. Tá, aí beleza. Aí eu sei o valor de 30. E o que eu faço com isso? Sabe qual é o seno de 30? Me diz aí, qual que é o seno de 30? Não, não sei. Então, é aí que tá. Se você soubesse, você resolveria o problema. Entendeu? Seno de 30 é um ângulo notável, você tem que saber de cabeça. O seno de 30 é 1/2, ok? Uhum. E se o seno de 30 é 1/2, e o problema está pedindo o seno de 150, e eu falei aqui para você que o seno dos dois é igual, porque os dois têm a mesma altura, então o fato do seno de 30 você conhecer, você também conhece o seno de 150. Porque os dois são iguais, de acordo com toda essa argumentação que eu estou te dando aqui. Por causa da altura dos dois, a altura dos dois é a mesma. Então vai ser metade de 150? Não. Ó, suponha que você já sabia que o seno de 30 é 1/2, ok? Isso aí é uma coisa que a gente tem que decorar. O seno de 30 é 1/2. Beleza. Você sabendo que o seno de 30 é 1/2 e fazendo toda essa análise de que a altura dos dois pontos é a mesma, você pode também saber que o seno de 150 é 1/2. Porque o seno de 150 e o seno de 30 são o mesmo. Ok? Eu tô perguntando se tu entendeu aqui. Entendeu? Tá, entendi. Então, beleza. Então, a questão é essa. A gente sabe que o seno de 150 graus é igual ao seno de 30. Perfeito. Então toda vez que eu tiver um seno relacionado com um número, eu vou. É o mesmo? Não, né? Porque se fosse 151 já não seria igual a 30 graus, né? Não, digo assim, por exemplo, 45 e 90. Uhum. Eles têm o mesmo seno? Não. Por que teriam? Porque 45 é metade de 90. Meu, então. Acho que a gente precisa de mais aula, tá? Que você tá fazendo umas analogias assim que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. 45 graus é um ângulo aqui, ó. 90 é aqui. A gente conseguiu relacionar o 30 e o 150, porque, como tu mesma falou, o 30 faz. O 150 faz 30 graus aqui, ó. Você falou, falta 30 para 180. Então, por isso que a gente conseguiu associar 150 com 30. Agora, 45 e 90 não tem nada a ver, né? 45 é um ângulo aqui na metade do primeiro quadrante. 90 é aqui em cima. Tu poderia associar, por exemplo, 45 com esse ângulo aqui do outro lado, que faz 45 graus com o eixo X, que é quanto, né? 135. 45 graus está associado com 135, porque fazem retas simétricas. Essa reta tem 45 graus. Essa aqui também tem 45 graus, só que com o outro lado. Elas são simétricas.
poderia associar dessa forma, mas não 45 com 90, tá? Coisa bem... Tá, então sempre que tiver faltando um espaço, eu acho o tamanho desse ângulo e faço o seno e o cosseno dele. Você, bem, se tu tá pensando em problema de redução ao primeiro quadrante, você sim vai fazer a comparação com os senos e cossenos do primeiro quadrante que você conhece. Tá. Ok? Essa é a ideia que ele fez aqui. A gente conhece, a gente sabe de cor o seno de 30. Muito bem. Então eu tento associar o 150 com o 30. E foi fácil de associar. Você que fez essa associação. Você que falou que faltava 30 graus para 180. Então significa que há uma relação do 150 com o 30. E a relação é essa que eu desenhei aqui. E nessa relação a gente repara que as alturas são as mesmas. Se a altura é a mesma, o y é o mesmo. Porque y que tem a ver com a altura. E se o y é o mesmo, o seno é o mesmo. Porque o y tem a ver com o seno. Essa é a ideia, tá bom? Então tem que tomar cuidado. Existem associações, mas elas não são de qualquer forma, que nem você fez ali do 90 com 45, beleza? Tem que tomar cuidado. Esse tipo de problema só se resolve mesmo com bastante desenho, para conseguir enxergar as coisas. Não vai se resolver pensando assim nesse primeiro momento. Depois você fazer um monte de exercício, você vai conseguir. Mas tem que fazer desenho, ok? Tá. Por exemplo, aqui, ó, para finalizar a aula. Ele está querendo saber informações sobre o 240 graus. Agora, o que o 240 graus tem a ver com os ângulos que a gente conhece? Bem, de novo com 30. Porque a gente sabe que aqui embaixo é 270 graus. Então falta 30 para 270, concorda comigo? Uhum. Isso. Aqui é 30 graus. Então aqui também é 30 graus. Então se aqui é 30 graus, obrigatoriamente aqui é 60 graus. Para fechar 90 graus do primeiro quadrante. E se aqui é 60, então aqui também é 60. E agora, se você sabe as coisas dos 60 graus, você sabe como resolver esse problema. Daí você tem que decorar qual que é o cosseno, qual que é o seno de 60. Uhum. E daí, quando você decora o cosseno e o seno de 60, você consegue resolver esse problema. Tá, aí então eu vou pôr que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso. E aí, o que eu faço com isso? Muito bem. Se você sabe que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, você vai olhar esse problema e vai perceber que a simetria desse ponto com esse, eles têm uma relação. Que é o fato de ter 60 graus. Só que aqui é 60 graus para cima e aqui é 60 graus para baixo. Então, se é 60 graus para baixo, vai ser negativo. O valor do seno de 60 que você conhece vai ser igual ao seno de 240, só que negativo. Para baixo. É simétrico para baixo, é o mesmo valor, só que negativo. Sacou a ideia? Tá, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Maravilha, isso mesmo. Exatamente isso. É isso aí. Então, né, é aos poucos. Tem que estudar bastante Mas esse essa é a negócio resposta? aí. Do seno, sim. E aí o cosseno seria o cosseno e aí vai dar menos. Vai ser menos porque tá para a esquerda. Isso mesmo. Olha só, pegou o jeito. Mas é só isso? Só isso. Ah. Então é isso aí. Eu recomendo que você pegue esse livro e dê uma boa lida nos exemplos, né? Como você percebeu, eles são bem legais. Tu baixou lá o livro já? Eu acho que eu mandei solicitação. Eu liberei. Supostamente eu liberei. Deixa eu ver. Isso. Daí tu pode baixar lá, acho que vai te ajudar bastante, tá bom? E refaça os exemplos. Você está com pouquíssimo tempo para a prova. Rever toda a matéria não vai rolar, ficar fazendo exercício assim. Eu recomendaria fortemente que você pegasse esse livro que eu passei e refizesse os exemplos, tá bom? Que página que é? 80? A partir do 80 por aí. Tu pode pegar no sumário lá, vai dar tudo certo, beleza? Uhum. Show de bola, poxa, legal aí. Boa sorte aí nos estudos. Qualquer coisa, manda uma mensagem que eu tento ajudar, beleza? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Valeu! Tchau.